Olá, bem-vindos ao módulo 7 e neste módulo vamos falar sobre algumas bibliotecas que nós podemos utilizar em C++ para melhorar os nossos programas. E então a primeira biblioteca que eu vos quero falar nesta videoaula é sobre a biblioteca string. Portanto, esta biblioteca permite-nos trabalhar com os nossos tipos de dados string. Portanto, esta biblioteca é mais simples e segura que a Arrays de char e tem já algumas funções prontas para a gente utilizar com o nosso tipo de dados string. E então, para incluirmos a nossa biblioteca, só temos que antes de, na parte dos includes, incluir a nossa string, portanto, include entre menor e maior o nome da nossa biblioteca, e depois podemos então utilizar as funções que esta biblioteca, esta classe permite. E então, para inicializarmos uma variável do tipo string é o habitual, portanto, podemos fazer string, o nome da variável igual a João, portanto, só falta aqui o ponto e vírgula, ou então podemos criar um objeto, portanto, como isto é uma classe, podemos criar um objeto do tipo string, saudação, olá mundo, portanto, e temos aqui criado um objeto da nossa classe. Depois temos as principais operações que podemos fazer com esta biblioteca, é a atribuição, portanto, atribuir um valor à nossa variável, concatenar, ou seja, somar duas strings ou adicionar. Podemos ver qual é o tamanho que tem a nossa string, portanto, e temos aqui um exemplo de algumas funções que esta biblioteca nos permite, que esta classe nos permite. Então temos o size ou length, que dá-nos o tamanho da string, o max size dá-nos o tamanho máximo da nossa string, o resize permite-nos alterar o valor do tamanho da nossa string, o empty permite-nos verificar se a nossa string tem valor ou não, obter uma substring a partir de determinada posição e com o tamanho que a gente quer da string inicial, encontrar uma substring, fazer o replace, ou seja, substituir parte da string, inserir a partir de uma dada posição uma nova string ou um novo caractere, remover, apagar a partir da posição pós uma quantidade de caracteres que a gente deseja. Temos o clear, que nos permite limpar a string, o begin, que nos dá o início da string, o end, o fim da string. Devemos utilizar o iterator para utilizar estas duas funções. O at, posição, retorna o elemento da posição indicada. O back dá-nos o último elemento da string, o front dá-nos o primeiro elemento da string, o pushback adiciona um caractere no final e o popback remove o último caractere da string. Portanto, temos aqui um exemplo prático, portanto, temos aqui a string frase bem-vindo ao C++, e depois estamos a substituir, estamos a ir buscar uma substring a partir da posição 10, portanto, 4 elementos. Portanto, comparando esta biblioteca com o char, portanto, o char tem um tamanho fixo, é mais inseguro, a biblioteca string é mais flexível e já nos tem então funções, métodos prontos para nós podermos utilizar. E então, é muito útil quando trabalhamos com string utilizar então esta biblioteca. Vamos então até o nosso compilador e ver exemplos práticos de como trabalhar com esta biblioteca. Então, vamos aqui declarar uma string txt do tipo string, por exemplo, eu vou dizer que txt vai dizer TechDesign curso de C++, portanto, a minha string, e antes de mais nada, falta-me então incluir a minha biblioteca para eu poder usar aquelas funções, senão ia dar erro, incluir a minha biblioteca string. E então, se eu agora vou então começar por utilizar o begin e o end. Então, para isso tenho que fazer a declaração do iterator, it,
Portanto, e agora vou dizer que o it vai ser igual a txt.begin e vou imprimir o meu iterator. Lembre-se para relembrar que o iterator é um ponteiro, portanto, vamos correr o nosso programa e, como veem, estou a imprimir a primeira letra da minha string. Se eu agora disser que o meu iterator vai ser igual a txt.end, lembram-se, como tínhamos visto já nas outras aulas, que eu agora, se mandar imprimir, ele vai sair fora da string. Portanto, eu tenho que, na verdade, ele vai me imprimir o valor seguinte. Portanto, eu tenho que, na verdade, ele vai me sair fora da minha frase, da minha string. Portanto, eu tenho que pôr -1 e então aí sim ele vai, aqui falta um erro, desculpa lá, então aí sim ele vai me imprimir o mais, portanto reparem, eu vou tirar outra vez novamente o -1 só para verem que ele vai sair fora da frase, portanto end, portanto ele saiu fora, imprimiu o primeiro T, o segundo não imprimiu nada, portanto se eu quero que imprima realmente o último eu tenho que fazer -1, porque senão ele ultrapassa a amplitude da minha string. Portanto, para vermos então, podemos utilizar então o nosso iterator para percorrer os elementos da nossa string. Então, se a gente quiser saber o tamanho da nossa string, cout tamanho da string, portanto, vou aqui, então posso utilizar txt.size. Ou vou juntar txt.length. Também dá o tamanho, tanto uma função como outra vão dar exatamente o mesmo valor. Portanto, txt.length, deixa eu ver se eu escrevo bem, que eu costumo sempre me enganar. Portanto, com estas duas funções, eu consigo saber qual é o tamanho da minha string. Reparem, neste momento, eu tenho que a minha string tem o tamanho 22. Se eu quiser o tamanho máximo da minha string, portanto, o tamanho máximo, ou seja, o tamanho que eu posso, o máximo que eu posso guardar na minha string, tamanho máximo igual, então eu posso utilizar então a função txt maxSize, fazer underline, correr, e vão ver que então, neste momento a minha string tem 22, mas pode ocupar até este tamanho. Portanto, se eu quiser limpar a minha string, portanto, só posso utilizar então txt.clear. Então, e com o txt.clear, eu posso verificar se ela está vazia ou não. If, com a função txt_empty. Ou seja, eu posso verificar se a minha string está vazia ou não. Portanto, eu vou escrever, se a minha string estiver empty, está mal escrito, empty. Portanto, se a minha string estiver vazia, eu vou escrever cout string vazia. Vou fechar. Se não, vou escrever o valor da string. Cout txt. E está aqui o endline para mudar de linha. Portanto, neste momento, o esperado, primeiro vou pôr em comentário e vão ver que ela está com conteúdo. Se eu fizer tirar aqui o comentário, vai-me imprimir que a minha string está vazia. Pronto, como veem, eu consigo com o empty, txt_empty, verificar se a minha string está vazia ou não. Também posso fazer o quê? Agora vou tirar outra vez isto, para mostrar que neste momento ela tem conteúdo. Portanto, tem conteúdo. Eu agora posso fazer o quê? Também funções para concatenar. Portanto, eu posso
Posso então adicionar à minha string, portanto, faço um append, portanto, vou adicionar biblioteca string. Portanto, eu estou a adicionar à minha string este texto. Portanto, se eu voltar aqui a imprimir a minha string, vão ver que ela vai adicionar este texto que eu agora adicionei aqui no append. Portanto, se eu quiser imprimir, também posso utilizar então o at para imprimir um valor um valor de um caractere da string. Portanto, eu se fizer cout at posição, por exemplo, posição 20, portanto, e vão ver que ele vai imprimir a posição, desculpem lá, falta aqui o txt, posição at, portanto, txt, sei auto t aqui, portanto, como vêem, está-me a imprimir na posição 20 o mais, portanto, se eu quiser imprimir, por exemplo, na posição 5, portanto, o at pode ser útil para a gente percorrer a nossa string, para imprimir os valores, por exemplo, podemos utilizar um ciclo for para imprimir todos os valores da nossa string, portanto, ela é muito útil para percorrermos os elementos da nossa string. Depois também temos, então, para inserir, temos o txt insert, para inserir, por exemplo, na posição 22, um dado valor, por exemplo, mais, por exemplo, sei lá, um t. Portanto, se eu agora imprimir a minha string, vão ver que eu vou ter lá um t metido no meio, nem sei bem qual é a posição que eu coloquei. Só aqui por maiúsculo, que é para... Pronto, vou aqui. Olha, adicionei aqui este T, como vêem. Portanto, o insert permite-nos inserir numa dada posição um determinado valor. Temos também o erase, que, tal como o nome diz, permite-nos apagar, a partir de uma dada posição inicial, um número de elementos. Por exemplo, eu vou apagar o meu T que eu tinha posto anteriormente. Portanto, vou voltar a imprimir a minha string e ela deve estar a voltar a ser normal. Vai, voltou, tirei o T e tenho também o replace para substituir txt replace. Portanto, o replace permite-nos definir, temos que definir qual é o ponto inicial, a quantidade de elementos que queremos substituir e qual é a string que eu quero substituir, lá inserir. Portanto, eu vou pôr uma txt2 e vou dizer que no txt2 a minha string txt2 vai ser igual a Java, por exemplo. A Java. Portanto, se eu agora aqui voltar a imprimir a minha string, vão ver que vai estar lá no meio a imprimir Java. Então, temos lá, adicionei Java no meio da minha string.